O chefe da guarda matou Kassaya pra colocar sacerdotisa em seu O lugar. Rico e Lázaro, resumo do capítulo de quarta-feira, 28 de maio. Onde surgiu uma acusação tão grave? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva para não perder os próximos resumos da novela. Nebuzaradan fala que Asher está mentindo para ganhar a confiança de Evil. O príncipe fala que o chefe da guarda sempre foi ambicioso e pelo visto se uniu à sacerdotisa e sua sede de poder para matar Kassaya para que Samu Hamad tomasse seu lugar. A bruxa fala que sempre fez de tudo para ajudar Kassaya. Asher fala que a princesa testemunhou a traição e sofreu demais e diz que Kassaya era pura e doce e amava o chefe da guarda. Evil diz que é muito estranho a irmã ter morrido logo depois. A bruxa fala que a princesa morreu em decorrência da queda. Daniel pergunta se Kassaya confrontou os dois sobre a traição. Nebuzaradan diz que ela não falou nada porque não houve traição e diz que ficou devastado com a morte da mulher. E diz que é inocente e se envolveu com Samu na viuvez e nunca deixou de amar Kassaya e ainda a ama. Evil fala que ele amava tanto que se encontrava com a amante na mata. Nebuzaradan provocando diz que mesmo que isso fosse verdade, Evil não é o tipo de homem que entenderia esse tipo de coisa. Furioso, Evil dá um soco na cara do chefe da guarda e o chamando de canalha diz que isso não vai ficar assim. Asher por sua vez diz que a hora de Nebuzaradan vai chegar e ele vai pagar por todos os crimes que cometeu. Furioso, Nebuzaradan chama Asher de maldito e gritando expulsa o mocinho de seu quarto. E diz para Samu que tudo isso é culpa dela. A bruxa fala que o que eles querem é colocar um contra o outro. Nebuzaradan fala que sabia que esse hebreu ia prejudicar. Samu fala que Evil vai falar com o rei e ele deve ir também e diz que vai em seguida. Nitocris encontra Nanu conversando com Nabonido e com ciúmes chama a atenção da serva e manda ela cuidar das sobrinhas. Nabonido chateado sai e deixa Nitocris falando sozinha. Belsazar fala com Nitocris que ele deveria ter mais poder de decisão no palácio. Nitocris fala que aconselhou o filho a conquistar a confiança do avô. Belsazar fala que o avô é um incompetente. Ela fala que o filho está falando de um homem que construiu um império. Belsazar fala que isso é passado e a Babilônia certamente vai ruir com o retorno do avô. Nitocris diz que o rei pode ter trocado de crença, mas não devem subestimar Nabuco como governante. Belsazar questiona se ele não é mais capaz do que o avô. Nitocris responde que sim, porém fala que o filho ainda é muito jovem. Contrariado, Belsazar fala que a mãe é como os outros e o trata como uma criança. Nitocris pergunta se o filho acha que ela está ficando velha. Belsazar pergunta o que isso importa e fala que não dá para conversar com a mãe e sai. Rebeca fala para Urzabum que está preocupada com Joana e diz que sente que ela está escondendo algo. Rebeca conta que o rei fez perguntas sobre Shag. Urzabum acha estranho. Enquanto isso, a adivinha pede esmolas na rua. Débora, filha de Urzabum, e Rebeca se aproxima e puxa a conversa. Débora fala que a família ajuda pessoas como Shag e a chama para ir com ela. Neusta continua aflita com a situação de Joaquim, e diz que não tem fé suficiente para acreditar que Deus vai se preocupar com seu menino. E fala que pode usar as joias para subornar os guardas. Edissa fala que isso é uma loucura. Neusta fala que Joaquim está preso por sua culpa e diz que Edissa fugirá com Joaquim, e ela ficará na Babilônia para ser punida. Débora vai chamar a avó e ao voltar não encontra Shag. Enquanto isso, o canalha do Zack assume a culpa pela morte de Oriel. Joana o chama de assassino. Zack fala que estava tentando salvar Oriel e errou o tiro que era para ter acertado Nebuzaradan. E fala que gostava muito de Oriel e Dinah e seu ato de desespero só serviu para sujar suas mãos de sangue. Joana fala que Zack sabia o que tinha acontecido e mentiu o tempo todo. E fala que Zack está se tornando uma pessoa horrorosa. Zack fala que é com essa pessoa horrorosa que ela vai se casar. Joana chorando fala que Zack enlouqueceu, e o canalha responde que ou ela se casa com ele amanhã ou além de tirar a casa vai transformar a vida de todos no inferno. Lior conta para Lia e Naomi que Asher ainda ama Joana. Naomi pergunta por que eles não ficam juntos se amam tanto. Lior fala que também não entende. Na sinagoga, Zadok fala que eles precisam fazer urgente uma reunião familiar. Ravina concorda. Em seguida, Zelfa diz que Helga devia se preocupar com o casamento de Zack e Joana. Helga pergunta qual é o problema. Zelfa fala que a chegada de Asher afetará essa história. Helga pergunta se Joana pode romper o compromisso. Zelfa diz que não tem dúvidas porque Joana e Asher sempre se amaram. Surpresa, Helga diz que Zelfa tem razão e diz que se Zack não se casar com Joana pode voltar atrás da decisão de aceitar Fassur na casa. Zelfa fica decepcionada e fala que não ouviu isso.
Atrapalhados, Tamir e Samir tentam arrancar informações da prostituta sobre o sacerdote Fassur. A prostituta fala que será um prazer contar em troca de ouro de verdade. No palácio, Shamiran e Amitis conversam. Amitis fala que está feliz em ver as netas crescendo felizes e em paz. Shamiran se lembra de algo que comia na infância. A rainha diz que vai mandar providenciar para ela resgatar as origens. Nitocris escuta a conversa escondida. Shamiran diz admirar a rainha Amitis e afirma que jamais haverá uma rainha tão bela e sábia. Amitis diz que haverá sim, e essa rainha será Shamiran. Enquanto isso, Edissa fala que Joaquim não vai permitir que Neusta se sacrifique. Neusta pergunta se Edissa realmente ama seu filho. Edissa confirma que sim. Neusta fala que ela vai precisar ser forte e fazer o que precisa ser feito. E diz que eles são jovens e têm uma vida inteira pela frente. Em seguida, Evil entra na sala do trono e diz que o pai precisa tomar providências urgentes e revela que Nebuzaradan é um assassino. E afirma que o chefe da guarda matou Kassaya para colocar a sacerdotisa no lugar da irmã. Beroso fala que isso é um disparate. Rabissares diz que seu irmão jamais levantaria um dedo contra sua esposa. O rei pergunta de onde surgiu uma acusação tão grave. Daniel fala que Asher revelou fatos do passado. E Asher conta que viu Nebuzaradan e Samu juntos no lago e a princesa Kassaya também viu, por isso saiu correndo e se machucou. Nebuzaradan chega e fala que o rei não deve acreditar nas calúnias do hebreu, e afirma que Asher só pensa em se vingar. Evil pergunta se na caça aos leões quando ele ficou com o mérito de ter salvo sua vida também é mentira, e revela ao pai que na verdade foi Asher que matou a leoa. Surpreso, Nabucco diz que as denúncias são seríssimas e pergunta o que Nebuzaradan tem a dizer. Enquanto isso, Samu-Ramat toma uma infusão de ervas para tentar se acalmar e segue para a sala do trono. Enquanto Nebuzaradan fala que tudo são mentiras absurdas e injuras de um escravo vingativo que deseja difamá-lo. Asher fala que não é mais escravo e não costuma mentir. O falso fala que nunca faria mal a Kassaya. Evil diz que o pai não pode acreditar nesse assassino. Rabissares fala que Asher inventaria qualquer coisa para prejudicar Nebuzaradan. O rei fala que não é a primeira vez que um homem procura vingança a qualquer preço e todos sabem do ódio que o mocinho tem por Nebuzaradan. Asher fala que mesmo odiando não mentiria sobre algo tão sério. Nabucco pergunta que provas ele tem e se tem alguma testemunha. Asher responde que não. Nabucco pergunta se Beroso sabe de algum envolvimento antigo de Nebuzaradan com Samu. Beroso mentindo diz que eles só envolveram depois da morte da princesa. Nabucco pergunta por que Asher não se vangloriou de ter salvado Evil na ocasião. Asher fala que era escravo. Nabucco diz que sente muito, porém acha que Asher está mentindo e não vai desacreditar um súdito fiel acreditando apenas na palavra de Asher. São mentiras de um hebreu que só pensa em se vingar. Mentiras! Se você assiste e gosta da novela O Rico e Lázaro, se inscreva que aqui no canal todos os dias tem os resumos diários da novela. E participe comigo deixando o seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.